Oi, tchutchuquesas! Então agora nós vamos para nossa aula de matemática, tá? E, gente, antes de nós vermos o que nós vamos ver hoje, tá, galera? Vamos fazer a correção rapidinho lá do nosso exercício de ontem, tá bom? Então, bora lá? Vamos fazer a correção então lá da página 114. Acompanhem comigo, peguem a apostilinha de vocês, galera. Então, olha lá, a Luana fez um desenho aqui nessa malha quadriculada, certo? Qual o formato que tem? Quadrado, certo? E quantos centímetros tem o lado? Tem 3 centímetros, né? Vocês então pintaram toda essa área desse polígono, ok? E qual é a área dessa região? Então, ela tem 9 centímetros. Nós podemos contar, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que dá 9 centímetros quadrados. Ou então, podemos fazer o cálculo. Lembra como que é o cálculo, galera? Nós calculamos os dois lados, nós multiplicamos. Então, 3 vezes 3 é 9. A número 2. Então, nós temos lá esse quadrado. Qual é a medida do lado? 2 centímetros, certo? Então, como que nós fazemos para calcular a área? Igual nós fizemos lá em cima. 2 vezes 2, que vai dar 4. Então, a área é 4 centímetros quadrados. Lá na página 115, pessoal. Então, aqui nós temos o quê? Qual é o formato dessa área? Nós temos um retângulo. E como que nós fazemos para calcular o retângulo? Já vamos relembrar como que é isso, né? Então, vejam que o retângulo, ele tem uma área maior, certo? Que aqui ele mede 8 centímetros e um lado menor, desculpa, que mede 2 centímetros. Então, quantos centímetros quadrados tem toda essa área aqui? Nós podemos contar, certo? Que vai dar 16 centímetros. Ou nós podemos fazer os cálculos, que foi a pergunta que eu fiz ali no início, né? Agora há pouquinho. Como que nós fazemos isso? Nós multiplicamos um lado pelo outro lado. Lembra que tem que ser lados que não sejam paralelos. Então, 2 centímetros vezes 8 vai dar 16, tá? Pode ser 2 vezes 8 ou 8 vezes 2, que vai dar na mesma. O exercício D, pessoal, era para vocês fazerem o quê? Tem essa área quadriculada aqui, essa malha quadriculada, e o que era para vocês fazerem? Era para vocês fazerem uma área com a mesma medida do retângulo aqui em cima. Então, o retângulo tinha quantos? 16 centímetros quadrados, certo? Então, esse quadrado também deveria ter 16 centímetros quadrados. Então, vejam lá, quanto que dá 16? Dá, ó, 4 de um lado e 4 de 8, ok, pessoal? E a número 4, então, era para vocês determinarem a área dessa figura aqui. Então, nós temos lá 3 centímetros e 5 centímetros. Lembra que nós multiplicamos 5 vezes 3, ou 3 vezes 5, vai dar 15 centímetros quadrados. Bom, e como que nós fazemos o cálculo, então, da área de um triângulo retângulo, pessoal? Então, lembram lá daquele garrancho que eu fiz aqui? Que o triângulo retângulo corresponde à metade de um retângulo, certo? E nós vimos como calcular a área de um retângulo, que nós pegamos, então, a medida de um lado e multiplicamos pelo outro. Então, aqui nós temos quantos centímetros? 3, certo? E aqui nós temos 4, então nós temos que multiplicar 3 vezes 4 vai dar 12. Então, aqui nós temos a resposta, temos 12 centímetros quadrados de toda essa região, que é um retângulo, certo? A resposta ali da letra A. E, gente, como que nós fazemos, então, para fazer o cálculo desse triângulo retângulo? Nós sabemos que ele é a metade desse retângulo, então, qual é a metade de 12? Se a gente sabe que tudo isso tem 12 centímetros, então a metade de 12, que é correspondente a essa área do triângulo retângulo, tem 6 centímetros, certo? 12 divididos por 2 dá 6 centímetros. Lá na página 116, tá, galera? Acompanhem comigo lá esses exercícios. Então, e o número 2? Como que nós temos lá 2 triângulos retângulos e precisamos calcular a área. Então, vejam lá. Temos 6 centímetros e 8. O que a gente precisa fazer? Multiplicar 6 por 8, que vai dar quanto? 6 vezes 8 6 vezes 8 é 48. Lembra? Então, isso é correspondente à área de um
retângulo inteiro, certo? Mas o triângulo retângulo só tem a metade, então nós precisamos dividir. 48. 48 divididos por 2 vai dar quanto, pessoal? 48 dividido por 2 vai dar 24. Então, a área desse triângulo retângulo é 24 centímetros quadrados. Aí, aqui, nós temos 2 centímetros mais 2. Então, o que a gente faz? Multiplica. 2 vezes 2 vai dar 4, que é também correspondente à área do retângulo inteiro. Só que nós queremos apenas metade. Então, 4 divididos por 2 é quanto? 2, certo? Então, toda essa área aqui tem 2 centímetros quadrados. Bom, então agora que vocês já fizeram a correção, né? Relembramos como calculamos a área do triângulo, do retângulo, do quadrado. Como será que nós fazemos para calcular uma área que não seja nem triângulo, nem retângulo e nem quadrado, hein? Como será que a gente faz? Então vamos ver, gente, que hoje nós vamos ver como calcular uma área fazendo o quê? Decompondo o polígono, né? Afinal, se a gente juntar um com o outro, nós temos um novo polígono, tá? Então nós temos como separar esse polígono para descobrirmos a área. Então, bora lá, me acompanhe pra gente descobrir. Bom, então nós vemos como calcular a área de um quadrado, de um retângulo, de um triângulo. E quando nós temos uma figura assim, galera, como nós fazemos, será? O que vocês acham? Então, olhando essa figura aqui, nós podemos decompor, ok? Gente, o que acontece? Então, vendo que ela tem um formato aqui, ó. Aqui, se nós pegarmos e, ó, dividirmos aqui, o que nós teremos? Olha só. Tchan, tchan. Decompomos essa figura, tá? Então, aqui nós teremos um retângulo e aqui nós teremos um triângulo retângulo, viu? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos precisar calcular a área desse retângulo, depois a área desse triângulo retângulo, ok? E juntar os dois para descobrirmos o tamanho dessa área. Então, ó, quando ele estava assim, daqui até aqui eu tinha 5 centímetros. Daqui até essa pontinha eu tinha 8 centímetros, ok? E daqui até aqui 4 centímetros. Bom, e olha só o que aconteceu, eu cortei. Então, daqui até aqui eu tenho 8 centímetros? Não, eu não tenho 8 centímetros mais, né? Então, quantos centímetros eu tenho? Vejam lá, aqui eu vou ter 5 centímetros, tá vendo? Então, o que acontece, gente? Então, se eu tenho 5 centímetros aqui, antes tinha 8, agora eu tenho 5. Quantos centímetros eu vou ter aqui? Quem sabe, hein? Olha, é só a gente calcular, né? 8, que era o total, menos 5, que é o que a gente viu aqui agora, ó. 5, então aqui nós vamos ter 3 centímetros. Parabéns para quem acertou. Lembra que nós tínhamos aqui um inteiro 8, mas nós cortamos, aqui ficou com 5. Então, se aqui tem 5, aqui agora tem 3, que vai dar um total de 8. E aqui qual é o valor? Aqui continua sendo 4, né, galera? Eu não alterei o tamanho. Viram só? Eu decompus aquela figura. Antes tinha 8 centímetros, agora meu retângulo tem 5 centímetros. 5 por 4, estão vendo? E o meu triângulo tem 4 por 3. Bom, então vocês lembram que eu falei que eu precisava então calcular essa área? O que eu vou ter que fazer? Então eu vou ter que, ó, calcular a área do meu retângulo. Quem lembra como que calculamos a área do retângulo? Pegamos um lado e multiplicamos por outro, né? Então primeiro eu preciso saber a minha área do retângulo. Então o meu retângulo tem 4 vezes 5 centímetros, que vai dar quanto? 20 centímetros quadrados, certo? Então,
tudo isso daqui tem 20 centímetros quadrados. Agora eu vou precisar então calcular a área do meu triângulo retângulo. Então vejam lá, como vamos calcular a área do triângulo. Lembra como que nós calculamos a área do triângulo? Pegamos um lado e multiplicamos por outro. Então 4 vezes 3 vai dar 12, certo? 12 centímetros quadrados. Só que isso seria o quê? Correspondente a um retângulo. Eu preciso dividir o 12 centímetros por 6, certo? Então, 12 dividir por 2, desculpa, pessoal. 12 divididos por 2 vai dar 6. Então, o meu triângulo tem 6 centímetros quadrados. E agora, o que eu faço, pessoal? Eu vou juntar a área do meu retângulo com a área do meu triângulo. Então, 20 mais 6 vai dar 26 centímetros quadrados. Viram? Então, toda essa minha área aqui, ó. Estão vendo? Tudo isso aqui tem 26 centímetros quadrados. Tranquilo, né, pessoal? Então, respondam lá os exercícios das páginas 117 até a página 119 para colocar em prática todo esse conhecimento, tá? Mas, gente, lá na página 118, rapidinho lá, galera, nós temos aqui, então, esses losangos, tá? E vocês vão ter que determinar a área desses losangos. Então, vejam que vou ajudá-los a interpretar aqui. Então, vejam, esse losango aqui, ó, daqui até aqui, ele tem 4 centímetros. E daqui até aqui, ele tem 2 centímetros, tá? Então, vejam que aqui, ele já tá dando uma super ajuda para vocês, que é o que, ó. Estão vendo esse losango? Então, ó, ele está decomposto já em várias figuras, ó, ele já tá dividido. É só vocês, então, calcularem que figura que é essa, galera. Tá? Então, vocês vão ter que fazer o cálculo dessas figuras para vocês descobrirem qual é o tamanho dessa área. A mesma coisa nesse grandão, tá? Então, daqui até aqui tem 4 centímetros e daqui até aqui tem 7 centímetros. Então, ó, vejam também que a figura está dividida ali em várias figuras menores e isso ajuda bastante, facilita a vida de vocês. Lá na página 119, pessoal, então nós temos um exercício bem semelhante àquele ali que eu fiz com aquela figura, tá? Então aqui nós temos essa figura, que vocês também vão ter que identificar a área. Então veja que aqui também já dá uma super dica, tá? Temos aqui o tamanho dela, nós temos, ó, 3 centímetros e aqui 2. Então vocês já sabem. Então vendo, ó, que ela já está divididinha aqui em uma figura e depois nós só temos que calcular. Então, ó, calculem lá uma figura, depois calculem a outra, da mesma forma como eu fiz ali, tá, galera? Só que a diferença é que o quê? Que lá que eu fiz, nós só tínhamos um triângulo retângulo. Aqui tem quantos? Exercício bem semelhante a esse daqui, tá, galera? E aí, pessoal, o que vocês acharam? Tranquilinho esse cálculo dessa área, hein? Bom, então, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem mensagem, tá bom? E espero que tenham entendido e que tenham gostado da aulinha de hoje, certo, galera? Então, ó, beijo e queijo e não esqueça de deixar o seu like. Bom final de semana, pessoal, e até semana que vem.